para mais uma etapa do ciclo de conversa, né, sobre a ecologia humana no planeta Terra, realizado pela Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, a SAB. Convidamos a professora doutora Iva Miranda Pires. Iva Pires é professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Nova de Lisboa, onde coordena o mestrado e o doutoramento em Ecologia Humana. É também investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais e atual presidente da Society for Human Ecology, que é a Sociedade de Ecologia Humana. Eu sou Robson Marques, doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus 3, e membro da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, a SAB. De início, quero dar as boas-vindas à professora Iva, em nome da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, já agradecer por nos conceder essa conversa, né, essa entrevista, e já pedir que ela comece aí dizendo que, professora Iva, com a sua trajetória, né, com essa experiência de vida, como é que foi chegar à ecologia humana? Como foi o encontro com a ecologia humana? Eu queria começar por agradecer este convite à Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. É um imenso prazer estar aqui, mas também parabenizar a própria sociedade por este conjunto de entrevistas. São muito importantes e, no fundo, é um património que fica para todos nós podermos ver, ouvir mais tarde, no fundo, todo o conhecimento que foi sendo acumulado por várias pessoas que de alguma forma estão ligadas à ecologia humana, e é importante transmitir isso também para as gerações mais novas. Portanto, este conjunto de entrevistas no fundo vai ficar como um património muito importante da própria ecologia humana, e por isso parabéns à SABE. Como é que eu cheguei à ecologia humana? Bom, a minha formação de base é em geografia humana, mas estou a dar aulas no departamento de Sociologia já há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas. De alguma forma eu cresci, tanto do ponto de vista profissional como de investigação, num contexto pelo menos interdisciplinar, cruzando a geografia com a própria sociologia. Portanto, como estava a dizer, de alguma forma eu cresci tanto em termos profissionais como em termos de investigação num contexto pluridisciplinar. Em Portugal não existe, por exemplo, graduação em Ecologia Humana, portanto as pessoas chegam à Ecologia Humana vindo com formações muito diversas e vindo de áreas também muito, muito diversas, portanto nós temos mesmo que ser interdisciplinares. Quando entrei no departamento de Sociologia, esse departamento oferecia já um mestrado em Estudos da População. E esse mestrado era coordenado por uma pessoa muito importante para a emergência da ecologia humana em Portugal, que era o professor Manuel Nazaré. Ele é demógrafo, formou-se na Universidade de Évora, mas veio para a Universidade Nova de Lisboa, onde coordenava, para além do Departamento de Sociologia, coordenava também esse mestrado em Estudos da População. Mas ele associou uma cadeira de ecologia humana na década de 90, no início da década de 90. E a partir dessa primeira cadeira de ecologia humana, o mestrado foi também evoluindo, foi acrescentando mais cadeiras de ecologia humana e depois, já no final da década de 90, passou a chamar-se mestrado em ecologia humana e problemas sociais contemporâneos. Eu fui ficando, portanto eu entrei para a equipa docente desse mestrado em estudos da população, lecionando essa cadeira de ecologia humana, mas depois fui ficando e fui no fundo acompanhando a evolução do mestrado até à atualidade, e fui também depois, a partir de 2008, sou coordenadora, quer do mestrado, quer também do doutoramento. Para mim, como digo, não foi muito difícil, a própria geografia humana de alguma forma tem ligações com a ecologia humana. É interessante porque há um texto de 1923, do Barrow, em que ele, e na altura em que a própria geografia estava também a desenvolver-se,
Havia já uma componente física dentro da geografia que estava em emergência e nessa altura discutia-se a necessidade de criar uma componente humana dentro da geografia. E alguns autores nessa altura disseram que essa componente humana podia ser a ecologia humana. Acabou por não vingar, portanto ficou designado por geografia humana e geografia física, mas de alguma forma existem interações e ligações entre as duas e, portanto, eu doutorei-me na área da ecologia humana, não foi difícil, digamos, chegar depois à... Eu doutorei-me em geografia humana, não foi difícil depois chegar à ecologia humana. Maravilha, então esse encontro, né, que vem para somar para essa carreira e, evidentemente, para a sua formação pessoal. Diante disso, professora, eu te faço uma outra pergunta, que é o que a gente, enquanto ecólogos, vem se perguntando, e nada mais pertinente do que fazer essa pergunta à senhora. Como é que a senhora definiria, então, ecologia humana? Ecologia humana hoje é uma ciência, é um paradigma, é um método? O que é ecologia humana para a senhora? Essa é, no fundo, é a grande questão para a qual estamos todos a tentar encontrar uma resposta. Se calhar é mais fácil dizer aquilo que não é. Na minha opinião, a ecologia humana não é uma ciência, da forma como entendemos as outras ciências, mas também não é senso comum. Não podemos não ter uma metodologia própria, mas usamos a metodologia de várias outras ciências, usamos as metodologias da antropologia, da própria biologia, da geografia, da sociologia. Temos no fundo, e esta é uma vantagem, a liberdade em função do problema e do contexto que estamos a analisar, podemos mobilizar as melhores metodologias. O facto de a ecologia humana não ser uma ciência semelhante às outras ciências, como a história, ou a sociologia, ou a geografia ou a medicina, tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que, no fundo, nós não estamos fechados dentro de silos epistemológicos. As nossas fronteiras são muito mais porosas. Nós, no fundo, temos esta predisposição para dialogar com as outras ciências, para procurar também nas outras ciências conhecimento produzido que é útil, que é importante e que nós também podemos mobilizar para contextualizar e analisar os nossos problemas que estamos a analisar. Essa no fundo, é uma vantagem muito importante. As outras ciências estão muito fechadas dentro desses silos epistemológicos, uma episteme, um corpo de estudos, um corpo de produção científica que estão muito bem definidos, mas ao mesmo tempo muitas vezes são também muito rígidos. Ora, o que hoje nós nos apercebemos é que vivemos num contexto de enorme incerteza, muito complexo, globalizado, e o tipo de problemas e os desafios com que a humanidade se confronta hoje em dia não são fáceis de resolver. Não existem soluções simples para os problemas complexos que vivemos atualmente. E esses problemas podem ser as alterações climáticas, pode ser a fome, pode ser a desigualdade social, tantos problemas que enfrentamos atualmente. E por isso a ecologia humana tem uma postura que me parece mais adequada para este contexto, que é, no fundo, ter esta capacidade para dialogar e para estabelecer pontos com as outras ciências, e por isso nós somos, e também porque, como digo, em muitos países não existe uma graduação em ecologia humana, portanto as pessoas chegam com formações diferentes, mas são todas bem aceitas, chegam à ecologia humana no fundo pessoas, investigadores com vontade para colaborar, com vontade para trabalhar em conjunto, com vontade para trazer o seu histórico, digamos, de conhecimento, a sua capacidade para analisar estes problemas, para em conjunto co-construir soluções. E essa no fundo, é a vantagem da ecologia humana, o facto de não estar fechada dentro desses silos epistemológicos, como estão outras ciências, e ter estas fronteiras muito mais fluidas, que nos permitem, portanto, dialogar com as outras ciências. Uma das desvantagens é, no fundo, depois também constantemente questionarmos, mas afinal o que é que nós somos, onde é que nos situamos no mapa científico,
mais próximo das ciências sociais, mais próximo das ciências ambientais. Enfim, é uma questão, eu diria que cada um de nós, como disse no princípio, também não é senso comum, nós produzimos ciência, nós produzimos conhecimento e também cada um de nós acaba por se especializar com um determinado tema de investigação e, portanto, sabe muito bem onde se situa em termos de investigação. Mas se é uma ciência, se é um paradigma, muitas vezes eu digo que é sobretudo uma postura, esta postura de colaboração colaborativa que eu penso que é fundamental hoje em dia para enfrentarmos os desafios complexos que a humanidade enfrenta. E nesses desafios existe um período histórico que traz a Europa para o centro dessa discussão da ecologia humana, né? A professora Iva Pires participou do ciclo europeu da ecologia humana e sabemos a Europa é um dos centros do mundo no campo da ecologia humana, sobretudo pelos trabalhos desenvolvidos nesse ciclo. Professora, a senhora poderia falar um pouco mais para a gente, né, sobre esse círculo europeu da ecologia humana, né, do qual a senhora faz parte? Na verdade chama-se Certificado Internacional de Ecologia Humana e ele nasceu na década de 70, em 1973, agregando um conjunto de universidades. Começou por ser uma rede de universidades, sobretudo francófonas, muitas universidades de França, Paris, Toulouse, Pau, Aix-en-Provence, mas também universidades italianas, por exemplo, da Bélgica também, de Bruxelas, uma universidade muito importante que também integra o certificado internacional. E nasceu na década de 70 com o patrocínio da Organização Mundial de Saúde, numa altura em que se discutia que a saúde não significa apenas ausência de doença. É preciso olhar para o doente de uma perspectiva muito mais holística do que apenas dizer se esta pessoa não tem uma doença identificada, logo ela é saudável. Ser saudável implica uma abordagem que tem que ser pluridisciplinar e mais holística. E essa era a proposta do Certificado Internacional de Ecologia Humana, no fundo era agregar um conjunto de universidades europeias e juntar os conhecimentos dessas universidades já em várias áreas. Essa rede juntava médicos, biólogos, demógrafos, por exemplo, o professor Manuel Nazaré, aqui de Portugal, já investigadores de áreas muito diversas, mas que traziam essa postura holística, que olhavam para os problemas de uma forma holística. Entretanto, eu acabei por entrar também neste Certificado Internacional de Ecologia Humana, que estava muito orientado para o ensino. Hoje em dia, digamos, estamos a fazer também uma transição para a investigação, mas inicialmente ele estava sobretudo orientado para o ensino e o objetivo era partilhar recursos destas várias universidades. A rede chegou a ter 12 universidades neste Certificado Internacional de Ecologia Humana. O objetivo era partilhar recursos didáticos, recursos de ensino, os próprios docentes, promover a mobilidade de estudantes entre estas várias universidades e, no fundo, o que os unia era esta perspectiva sistémica, mas também holística de olhar para os problemas. Entretanto, digamos, em algumas universidades a ecologia humana já não é ensinada, mas entretanto outras universidades foram surgindo a oferecer a ecologia humana em Inglaterra, em Espanha, em Portugal, também na Alemanha, por exemplo, e portanto a rede foi de alguma forma... O ensino da ecologia humana foi crescendo, não necessariamente dentro desta rede, mas de alguma forma foi, no fundo, uma semente que a partir dali acabou por permitir a expansão desta área de conhecimento e de investigação para o resto da Europa. Maravilha, uma resposta que traz para a gente aí uma reflexão sobre como nasce, né, essa possibilidade de ensino, mas principalmente na atualidade essa extensão, essa pesquisa que vem se fortalecendo. E aí eu já trago uma pergunta que complementa todo esse movimento da ecologia humana, né, visto a experiência da senhora. Como é que a senhora vê a ecologia humana em nível mundial, né? Esse movimento, como é que ele está?
Bom, eu diria que somos uma comunidade global e muito dinâmica e muito proativa. Neste momento existe formação em ecologia humana e em investigação nos 5 continentes, desde as Américas, Europa, Ásia, Oceania, em África um pouco menos, mas também em África. E, portanto, somos uma comunidade que está espalhada pelo mundo inteiro, com perspectivas diferentes e às vezes a níveis diferentes. Em alguns países existe graduação em ecologia humana, mestrado e doutoramento, noutros existe só formação avançada em ecologia humana, ou seja, só mestrado em ecologia humana. Em alguns casos estamos a falar de um curso, noutros de departamentos, noutros de universidades exclusivamente dedicadas ao ensino da ecologia humana. Portanto, ela existe em formas muito diversas, mas o importante é que é uma comunidade global. Por exemplo, quando nós organizámos aqui em 2018 o congresso da Society for Human Ecology, nós tivemos oradores que vieram de mais de 30 países e foram apresentadas mais de 200 comunicações. E eu penso que isto mostra bem, no fundo, como somos uma comunidade global e dinâmica e com vontade, no fundo, nos juntarmos e trocar e partilhar os nossos conhecimentos. Muito importante. E agora puxando um pouco a sardinha mais específica para cá, para o lado das Américas, eu queria saber como é que a senhora tem visto a ecologia humana no Brasil, na América Latina. Sei que a senhora é parte também dessa construção, tem contribuído, esteve aqui conosco na aula inaugural do nosso doutorado, né, do doutoramento aqui da UNEB. Então, como é que a senhora vê a ecologia humana para as bandas de cá, das Américas? Vejo muito bem e é um contributo muito importante. A ecologia humana na América Latina tem uma perspectiva diferente da europeia, da norte-americana, mas nós convivemos muito bem com a diversidade e por isso não temos todos que ter a mesma perspectiva. A ecologia humana, no fundo, junta-nos a todos, mas não quer dizer que todos tenhamos que ter a perspectiva do Círculo Europeu de Ecologia Humana ou da Ecologia Humana que é ensinada, por exemplo, nos Estados Unidos, que já é diferente da europeia. E, no fundo, a América Latina traz mais um contributo para a diversidade. E eu diria que esta diversidade é que nos faz fortes, aliás, associando com os ecossistemas, que são sistemas tão resilientes e a sua resiliência de milhares de anos está muito associada à sua diversidade biológica. Na ecologia humana nós convivemos muito bem com essa diversidade e isso, no fundo, fortalece-nos. Foi muito importante trazer a ecologia humana que estava a emergir no Brasil não só, mas também no Paraguai, Uruguai, mas também no México, noutros países da América do Sul. Foi muito importante, eu penso que tive também algum papel em trazê-lo para esta sociedade mundial de ecologia humana, para esta comunidade mundial. É a ecologia humana na América Latina é muito dinâmica, está a crescer muito, tem uma escala que, por exemplo, nós não temos na Europa. Gente muito nova, gente muito empenhada, muito interessada e eu vejo, no fundo, com um futuro muito auspicioso a evolução da ecologia humana na América Latina, nomeadamente no Brasil. Como disse, eu já fui várias vezes ao Brasil, sou sempre muito bem acolhida, sou sempre muito bem recebida e o ano passado, inclusivamente, estive também com outros colegas da Austrália e dos Estados Unidos. Estivemos na aula inaugural do doutorado de Ecologia Humana da UNEB e era, no fundo, eu acompanhei esse processo, algo que já há muito tempo que era um objetivo muito importante de ser atingido, finalmente foi atingido e, portanto, eu desejo também um futuro auspicioso para o doutoramento, para o mestrado, que no fundo possamos todos continuar a co-construir conhecimento, isso é muito importante, dentro da diversidade. Maravilha. Essa ecologia humana aqui para as bandas de cá também, né, é feita com muito esforço, visto o tipo de reconhecimento de quem gere, de quem
da gestão da educação no Brasil, né? Um exemplo prático, né? Essa dificuldade da pesquisa, a dificuldade em que as universidades estão enfrentando na atualidade. Professora Iva, como a senhora enxerga o futuro da ecologia humana frente a tantos problemas, né, ecológicos, tantos problemas de pessoas que governam o mundo e, na minha opinião, de forma não muito a equilibrar o ambiente, a equilibrar as espécies, né, o ecossistema. Como é que a senhora enxerga esse futuro para a ecologia humana? Bom, tendo em conta o contexto atual, eu diria que não nos faltam temas para analisar nesta perspectiva sistémica e holística da ecologia humana, ou seja, olhando para estes sistemas socioecológicos, a ecologia humana, mais do que os sistemas sociais ou mais do que os sistemas ambientais, os ecossistemas, no fundo o que nós pretendemos estudar é precisamente a inter-relação entre estes sistemas, os sociais e os ecológicos e os ecossistemas, e entre estes sistemas desenvolve-se um conjunto de relações e interações, por vezes muito complexas, e dessas interações resultam problemas, mas precisamente, e por isso eu também me parece que este conceito do sistema socioecológico é muito interessante para analisar a sociedade contemporânea, e também por isso, mais uma vez, reforça-se a necessidade de sermos pelo menos interdisciplinares, quando estamos a falar de dois sistemas, um sistema social e um sistema ecológico, um ecossistema que interagem, nós temos que ter conhecimentos, no fundo, apesar de em ecologia humana não estudarmos o sistema social, isso fica para outras áreas, outras ciências, a sociologia, por exemplo, não estudarmos em profundidade os ecossistemas, mas precisamos ter conhecimentos tanto das ciências sociais como das ciências naturais, no fundo, para depois compreender este complexo sistema de inter-relações, de ação e reação que, no fundo, se desenvolvem entre o ser humano, as comunidades humanas e o seu ambiente. E, sobretudo, os problemas que resultam dessa interação, e as alterações climáticas são um exemplo. Eu diria que no contexto atual, penso que não faltam temas para a ecologia humana estudar, e mais uma vez eu penso que nós estamos muito bem posicionados para encontrar soluções para estes problemas complexos que estão a surgir. Claro que o futuro é incerto, não conseguimos prever o futuro, mas também pode ser muito aquilo que nós queremos que seja. Em ecologia humana, nós vamos começar a discutir o futuro da ecologia humana. É importante para esse futuro que se formem gerações mais novas, mas também que essas gerações sejam críticas. Nós temos que ter uma postura crítica face àquilo que nos envolve. Nada pior do que uma postura acrítica em que aceitamos tudo e concordamos com tudo. Portanto, temos que formar estas gerações mais novas nesta perspectiva sistémica, holística, mas também crítica. Saber compreender os problemas em toda a sua complexidade é um passo fundamental para depois co-construir soluções. Eu vejo o futuro, enfim, como disse, é muito difícil antecipar o futuro. É verdade que vivemos neste momento, por causa da pandemia, uma situação inédita para a qual não estávamos, no fundo, preparados, nem esperávamos, mas, enfim, temos que ir encontrando formas de as ultrapassar. Infelizmente não foi possível organizar, tal como previsto, a conferência no Brasil, o ano passado, em Juazeiro, e essa conferência no Brasil era também uma forma de valorizar e de dar visibilidade a tudo o que estão a fazer na América Latina, na área da ecologia humana. Estas conferências durante muito tempo aconteceram só nos Estados Unidos. Depois, em 2017, houve uma grande conferência nas Filipinas, portanto na Ásia. Em 2018 aconteceu em Lisboa, organizada por nós, na Nova de Lisboa, e eu depois propus o Brasil, porque no fundo era quase um percurso lógico para dar também visibilidade à ecologia humana e, no fundo,
terem uma oportunidade para mostrar aquilo que estão a fazer na América Latina e nomeadamente no Brasil. Infelizmente não foi possível organizar essa conferência, vamos ver se no próximo ano será possível, mas não sendo possível de forma física, enfim, a sociedade brasileira tem estado muito ativa, por exemplo, através destas conferências, através de conferências ou destas entrevistas. Já estamos a encontrar uma solução para o facto desta pandemia ter limitado a nossa mobilidade. Por isso temos que ser criativos, temos que confiar também na nossa criatividade e na nossa vontade de fazer, na nossa vontade de nos encontrar, na nossa vontade de partilhar conhecimento, seja de uma forma física, e mais uma vez eu penso que para o ano finalmente vamos ter a conferência no Brasil, em Juazeiro. Até lá vamos continuando a encontrar-nos no espaço virtual, não vamos cruzar os braços só por causa disso. Maravilha. Como a professora bem falou, né, essa comunidade que é a ecologia humana, né, e que está em todos os continentes do nosso planeta Terra, está sim discutindo, está sim produzindo, e havia o planejamento para a conferência ser realizada no Brasil, né, que era uma interligação muito importante, que a gente vai realizar quando tivermos as condições necessárias, né? Agora, eu gostaria, professora, a senhora já fez esse início de conversa, né, e essa interação com essa problemática que né, a espécie humana, que em alguns momentos é autodestrutiva, né, é uma espécie que tem um ego inflado demais, que se acha dono de espaços capazes de destruir, explorarem os recursos, né, sem pensar no equilíbrio. Então, um paralelo entre essa espécie humana com as outras espécies e onde é que a gente se encontra no equilíbrio? Onde é que a espécie humana com as outras espécies encontram um equilíbrio nessa interação no planeta? Não será fácil esse equilíbrio, nós temos que assumir e admitir que todas as nossas atividades têm algum impacto no ambiente. Por exemplo, nós pensamos que os produtos ecológicos podemos consumir à vontade porque não têm pegada ecológica, nada mais errado que isso. A energia verde, podemos continuar a consumir energia porque agora produzimos de forma verde, mas nada mais errado que isso. A própria produção de energia verde tem um enorme impacto ambiental. Não podemos iludir-nos e pensar que vamos coexistir ou coabitar sem deixar esta pegada ecológica nos ecossistemas. Isso não é possível. Todas as nossas opções de consumo, todas as atividades económicas, mesmo aquelas que nós achamos que são amigas do ambiente ou que são mais verdes, mesmo essas têm sempre um lado obscuro, deixam sempre alguma pegada ambiental. Penso que, de qualquer modo, temos que encontrar aqui um equilíbrio, mesmo do ponto de vista da própria sobrevivência da humanidade. Alguns livros mostram-nos, como o livro do Weissen, The World Without Us, mostram-nos que se um dia a humanidade desaparecer, os ecossistemas mais cedo ou mais tarde acabam por recuperar, as florestas recuperam e as paisagens humanizadas simplesmente desaparecem. Em Nova Iorque, as grandes cidades ficam debaixo das florestas e das áreas verdes que, entretanto, vão crescendo se um dia a humanidade desaparecer. No fundo, o que ele procura mostrar no livro é que os ecossistemas vivem muito bem sem nós é que não conseguimos viver sem os ecossistemas. E temos que ter isso sempre presente e encontrar formas de continuar a desenvolver, daí o conceito de desenvolvimento sustentável, manter esta sustentabilidade ao longo do tempo para não termos um percurso curto, para que a humanidade não tenha um percurso curto. Se é fácil ou não, eu penso que não é fácil, não é fácil porque, como digo, há muito pouco tempo vi um documentário sobre o lado obscuro da energia verde e fiquei absolutamente chocada, porque nós nem imaginamos, no fundo, pensamos sempre em energia verde, ótimo amigo do ambiente, não tinha ideia do enorme impacto ambiental que esta energia verde também deixa.
Mas são importantes documentários como este, mais uma vez este espírito crítico, nós precisamos ser um espírito crítico e sobretudo procurar sempre mais informação. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós temos que começar a puxar o fio da meada, mas não podemos ficar só pelo início, temos que ir sempre puxando o fio da meada e ir aprofundando, e só depois de muito analisar, de muito de questionar, é que realmente começamos a compreender o contexto no qual aquele problema depois, a partir do qual aquele problema surgiu. Mas, enquanto ecólogos humanos, temos pelo menos esta apetência para não ficar pela superfície, para ir sempre aprofundando, para conhecer a complexidade dos desafios que enfrentamos. Em relação às outras espécies, bom, no fundo é um bocadinho difícil, como eu digo, não podemos ter ilusão. Todas as nossas opções de consumo, todos os nossos estilos de vida, mesmo aqueles aparentemente mais amigos do ambiente, todos deixam uma pegada ecológica. Podem ser menor e, portanto, teremos que ir necessariamente nessa direção, e temos que resolver um problema grave, que é aquela questão premente e aparentemente sem solução, que é o facto de estarmos a viver num mundo crescentemente desigual. O mundo já era desigual com a pandemia, aliás, como mostra um livro que foi editado pela Sociedade Brasileira, pela SABE, sobre o Covid-19. O mundo pós-pandemia vai ser ainda mais desigual e isso é realmente muito, muito triste. Termos, não só nós temos que olhar a relação com as outras espécies vivas, mas também questionar a nossa relação entre nós, entre os próprios seres humanos, que também tem muito que questionar e também tem muitos problemas agregados. Um dos principais é a desigualdade, a abundância numa parte do mundo, a escassez na outra, a obesidade, o excesso de consumo de alimentos, a fome noutra parte do mundo. Portanto, diria que temos que olhar para estar atentos a estes dois tipos de relações, do ser humano com os outros seres vivos, mas também relações entre nós, entre os seres vivos. Maravilha. Entre os seres humanos, desculpa, entre os seres humanos. Maravilha, professora Iva. Chegando ao final da nossa conversa, eu quero do fundo do coração agradecer, em nome da SAB, dizer que é muito importante esse bate-papo, essa conversa, né? Para que fique nos anais do nosso comprometimento enquanto ecólogos humanos, enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas que pensam um mundo possível de uma vivência, né? Respeitosa e, sobretudo, com a ciência, com o estudo, com a crítica. Gratidão, um prazer enorme poder conversar com a senhora, né, com uma pessoa tão ilustre e que agora deixa aí o seu depoimento enquanto professora, enquanto ecóloga humana, mas principalmente enquanto alguém crítica e pesquisadora, né? Gratidão, suas últimas palavras da nossa entrevista. Muito obrigada também, mais uma vez estão de parabéns por este conjunto, por estas iniciativas e todas as conferências que têm organizado. Eu tenho acompanhado no WhatsApp as vossas conferências, vocês são realmente super dinâmicos, ainda bem, e estão a discutir problemas também muito complexos que se vivem no Brasil atualmente. Não só problemas globais, mas também problemas que se vivem no Brasil, e o que todos nós esperamos é que vocês, enquanto ecólogos humanos, possam de alguma forma dar um contributo válido, justo, ético, trazer a justiça e a ética para a discussão das soluções. As soluções não podem ser exclusivamente técnicas, não há soluções técnicas ou exclusivamente técnicas para problemas complexos. A sociedade tem que se organizar para encontrar essas soluções, mas trazer a ética e a justiça para estas discussões é muito importante, e eu confio muito nos ecólogos humanos da América Latina para trazerem, no fundo, esta dimensão ética e de justiça para a discussão destes problemas complexos e, sobretudo, para encontrar soluções diferentes, soluções novas, para de alguma forma, dar um contributo para os resolver. Portanto, muito obrigada também pelo convite. E, em princípio, até para o ano, em Juazeiro.
Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.